Nós estamos aqui com o Dr. Gustavo. O Gustavo foi um dos responsáveis aí pelo caso da Renata. Todo mundo aqui de Campo Mourão sabe, né, doutor? Desse desenrolar de tudo isso que aconteceu, dessa tragédia que aconteceu para a sociedade mouroense. E ontem foi um dia de vitória, a gente pode falar assim, para a gente do Tá Sabendo, né? Eu acredito para a sociedade mouroense foi um dia de vitória. Mas eu queria que você contasse para o pessoal aqui do público, principalmente do Tá Sabendo, como que foi o desenrolar do julgamento lá ontem? Fernando, agradecer a oportunidade de estar falando com você sobre esse caso. Eu costumo falar que o julgamento do caso Renata Franco foi um julgamento histórico para Campo Mourão e já haviam sido 2 vezes adiado esse julgamento por N motivos, mas ontem, graças a Deus, conseguiu acontecer, ser realizado. E o julgamento transcorreu de uma maneira até tranquila. Lógico que era um caso de muita repercussão, os ânimos estavam exaltados, tanto por acusação quanto por defesa, porque a sociedade esperava por resposta. Foram 7 anos, né? Desde que aconteceu. Quase 7 anos. Né? Quase 7 anos, né? Em novembro agora completa 7 anos desse atentado. E a Renata, na verdade, eu costumo falar que ela foi vítima, na verdade, de uma pessoa que não tem amor pela vida, né? Do ser humano, do outro ser humano. Ela teve a sua pessoa atacada ali de forma gratuita e fútil, que foi o que a gente pediu. Então, a acusação ontem entrou bem determinada, oxigenada a fazer com que o réu fosse condenado a uma pena maior que 8 anos, né? E a gente logrou êxito nisso acontecer. Então, o julgamento ouviu as testemunhas de acusação, ouviu a Renata primeiro, e depois as testemunhas de defesa e, por último, o interrogatório do réu. Na parte da tarde, a gente debateu de forma oral tanto a acusação quanto a defesa, e o conselho de sentença, formado por 7 jurados mouroenses, reconheceu que o homicídio foi duplamente qualificado por motivo fútil e pela realização de emboscada ou dissimulação. Doutor, o que seria um motivo fútil? Um motivo banal, um motivo pequeno para a proporção do fato, né? E a dissimulação, ou também chamada de emboscada dentro do artigo, é o caso de você armar ali uma situação, né, que a gente chama de casinha, enfim. Então foi realmente, literalmente uma emboscada que aconteceu para a Renata, e os jurados, graças a Deus, conseguiram acompanhar a acusação. No caso, ele pegaria de 12 a 30 anos de prisão, é isso? A condenação dele? Veja, se o homicídio fosse consumado, se Renata tivesse morrido, a pena seria de 12 a 30 anos, tá bom? Por que as pessoas estão me perguntando que a pena não ficou acima dos 12 anos? Porque a tentativa, ela diminui 1/3 da pena. Então, se você considerar que a pena seria de 18 anos, mais ou menos, ou seria de 16 anos, a depender da dosagem do juiz, ela baixou 1/3, então ela desceu drasticamente. Como ele confessou parcialmente os fatos, desce mais um pouco. Então, assim, são questões que atenuam a pena. E ele acabou fazendo jus ao benefício que a lei dá. Então, por isso que a pena desceu para 9 anos e 9 meses de reclusão, inicialmente no regime fechado. Ele, durante o julgamento, ele teve a oportunidade de falar e ele, no transcorrer da fala dele, ele acabou confessando, mas não o crime em si, né? Explica pra gente como que foi a confissão dele. Foi uma confissão parcial. Ele confessou que realmente ele ordenou que se fizesse um atentado contra ela, porém ele não confessa que foi no intento morte. Ele fala que foi apenas para dar uma lição, na verdade uma lesão corporal. Nós estamos avaliando ainda se compensa, se nós juridicamente achamos viável recorrer disso para aumentar um pouco mais, para exasperar a pena um pouco mais, tirando essa confissão que foi atenuada pelo juiz. Nós entendemos que ele não confessou o delito, porque ele confessou de forma parcial. Na nossa visão não existe confissão parcial. Então nós estamos analisando ainda se compensa ou não recorrer. Vamos sentar com a Renata ainda na semana que vem e perceber e verificar essa possibilidade. Mas a pena em si agradou a acusação, né? Uma pena relativamente alta, e nós esperamos aí que em breve ele se recolha para cumprimento. Ele foi condenado então a 9 anos e 9 meses de regime fechado. Exatamente. Mas na prática a gente sabe que não vai acontecer isso, né, doutor? Na verdade, no Brasil não existe a pena ser inteira cumprida no regime fechado. Isso existia até os anos 90, quando foi criada a lei de hediondos. Após isso, nós temos hoje no Brasil o sistema progressivo de pena, fechado, semi-aberto e aberto. Então,
ele vai cumprir 2/5 da pena no regime fechado, 2/5 da pena no regime semiaberto. Então aí 1/5 da pena no regime aberto. A gente ontem conversando com a Renata, conversando com o senhor lá também, a gente pôde dizer, né, de coração que a justiça foi feita, né, doutor? Sim, após todos esses anos, nós saímos de alma lavada lá ontem, porque nós sabíamos no nosso íntimo que ele merecia aquela condenação. Então nós estávamos preparados para fazer com que o Conselho de Sentença reconhecesse. Então, justiça foi feita em Campo Mourão. Renata hoje inicia um novo ciclo da sua vida, né? Que ela consiga aí todos os seus objetivos de vida, que ela durma em paz a partir de agora. A gente sabe que as dores que vão acompanhá-la, só Deus que pode ajudar a curá-la, mas as feridas no coração ali, eu acredito que foram amenizadas hoje com o julgamento do Guilherme. Doutor, em nome da equipe do Tá Sabendo, eu acho que de toda a imprensa de Campo Mourão, eu quero agradecer ao senhor todo o empenho que o senhor teve em ajudar a resolver esse caso, né? A levar a julgamento, a condenar o réu, e a gente acredita mesmo que houve justiça. A Renata agora ela pode ficar, talvez tentar levar uma vida mais tranquila do que ela levava, né? Então, de gratidão mesmo, obrigado ao senhor. Fernando, eu agradeço ao espaço que o Tá Sabendo concedeu a nós, e toda a imprensa saiba que ontem a gente estava representando toda essa classe, né, que atua diuturnamente aqui para cobrir, para levar informação para a casa das pessoas. E a Renata era um caso, ela exemplificava isso, porque é uma pessoa de bem, uma pessoa pura, que sofreu um atentado injusto. Então, eu também, pessoalmente, fico muito feliz e agradecido pelas mensagens de apoio. Obrigado, doutor. Obrigado.